Oséias capítulo 2. Oséias capítulo 2. Vamos hoje falar de uma restauração bondosa. A partir do versículo 14. Nós vamos do 14 até o 23. A partir do versículo 14, não sei se os irmãos vão lembrar, aqueles que estavam aqui semana passada de manhã, vão se dissipar as nuvens de castigo, de juízo, de terror que estava sobre Israel, porque Deus ia castigar Israel, porque Israel estava adorando outros deuses, e agora começa a nascer uma luz no fim do túnel, começa a raiar um sol no amanhecer. Então, a gente estava falando de julgamento, de um casamento destruído, que era o casamento do profeta, que representava a relação do povo de Deus com Deus. Agora nós vamos perceber que Oséias vai começar a falar de esperança, restauração, reconciliação, novo casamento dele e da mulher dele, mas que na verdade, como eu digo, estão representando a relação de Israel com Deus. Então eu disse isso aqui também semana passada, o livro de Oséias é assim, ele vai oscilando entre alerta de Deus, juízo de Deus, arrependimento, restauração de Deus. Então ele vai oscilando sobre essa narrativa, e ele vai fazer isso até o final do livro de Oséias. Deus alerta, diz que vai castigar, Deus castiga, o povo se arrepende, Deus restaura. Esse é o ciclo do livro de Oséias. A gente vai entrar agora na primeira narrativa da restauração que Deus vai fazer quando o povo se arrepender. Versículo 14 vai dizer assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhes falarei ao coração. Olha que coisa interessante, o versículo 13 termina dizendo que Israel esqueceu do Senhor. No finalzinho está assim: mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Deus diz: olha, o meu povo, o povo que eu salvei, o povo que eu tirei do Egito, o povo que eu abençoei, o povo que eu livrei, o povo que eu dei de comer, dei de beber, esqueceu de mim. Aí quando chega no versículo 14, o que mais nos surpreende, se o finalzinho do 13 nos surpreendia, por falar assim, como pode o povo de Deus esquecer dele? O 14 nos surpreende mais ainda, porque Deus tinha todos os motivos para falar: olha, eu vou largar esse povo de mão, eu vou destruir, até que não sobre uma viva alma. Não, no 14, depois de dizer que iria castigar Israel, Deus diz: mas eu vou atraí-la. Deus toma a iniciativa de restaurar o povo. E aí, de novo, eu já queria que você, a todo momento, estivesse tentando se ver nessas passagens. Quantas vezes, irmãos, nós não nos afastamos de Deus? Quantas vezes nós não decepcionamos ao nosso Deus? Quantas vezes nós não somos inconstantes, infiéis, e quando tem que tomar a iniciativa de fazer as pazes, é Deus que toma a iniciativa? Não é verdade? Nós somos muito ruins. Eu não sei, eu já briguei com muitas pessoas na vida, você também já deve ter brigado. Coisa ruim é fazer as pazes, não é, irmão? É igual criança, quando você fala, dá a mão, fica assim, não dá a mão de jeito nenhum. Somos nós. Se a pessoa não esticar a mão primeiro, a gente é cabeça dura, a gente é difícil de esticar a mão para fazer as pazes. E Deus parece que vendo isso, contemplando isso, percebendo que em nós não há voluntariedade de fazer as pazes, porque o pecado nos domina, Deus toma a iniciativa de se reconciliar. Deus diz: eu vou castigar, mas eu também tenho uma estratégia. Eu vou levar Israel, vou atrair Israel, e lá eu vou falar ao coração, vou levá-la para longe daquilo que lhe atrai, vou levá-la para longe daquilo que a seduz, e lá eu vou falar ao seu coração, e lá eles vão entender que eu fui e sempre serei o único Deus que é digno de ser louvado. Então o próprio Deus demonstra o seu eterno amor, vai até Israel e desperta Israel daquele sono do pecado, aquele sono da infidelidade que Israel estava vivendo. E de novo, irmãos, é assim convive contigo. Eu não estou aqui para ser mentiroso nem demagogo. E todas as vezes que eu me afastei de Deus, todas as vezes que eu comecei a viver em pecado, todas as vezes foi Deus que me atraiu, foi Deus que falou ao meu coração, foi Deus que me quebrantou, foi Deus que revelou a minha vergonha, foi Deus que mostrou o meu pecado. Porque convenhamos, irmãos, e de novo sendo honesto,
Quando a gente está imerso ao pecado, a gente fica meio que indiferente, a gente fica meio que anestesiado, a gente não sente muito aquilo que a gente está vivendo, a gente não percebe que a gente está vivendo uma vida maldita, mas Deus sempre vem e nos acorda. Acho que é do Nicodemos que diz, a gente está andando vendados, com os ouvidos tapados, rumo ao abismo, Deus vem, tira o tampão dos nossos ouvidos, tira a venda dos nossos olhos e diz, olha para onde você está indo, você vai perder a sua vida. Só aí que a gente percebe, porque se Deus primeiro não tirar o tampão, não tirar as vendas, a gente continua caminhando e cai no abismo. Então a gente percebe isso de maravilhoso. Deus não guarda mágoas, Deus castigou, isso é verdade, não esqueça, versículos anteriores Deus falou que ia castigar a nação dele, como Deus nos castiga, mas Deus não guarda mágoa, Deus não é rancoroso, Deus não fica a vida toda magoado, Deus não fica pagando na mesma moeda, pelo contrário, Ele diz, eu irei, eu a atrairei, eu falarei ao coração dela, eu a reconciliarei comigo mesmo. Isso é muito interessante. Então a gente começa assim no versículo 15, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança, será ela obsequiosa ou amável, como nos dias da sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Deus diz agora o seguinte, olha, eu darei vinhas a Israel. Lembra que lá na pregação de semana passada, Deus falou assim, Israel, que história é essa aí que você está dizendo que o vinho é teu, que o óleo é teu, que o trigo é teu, tudo é meu? Que história é essa que você está dizendo que essas coisas que você recebeu aí são bênçãos dos falsos deuses? Tudo é meu, eu vou tomar tudo para mim, Israel, vou te deixar sem nada. Agora no versículo 15, já falando da restauração, Deus diz, eu vou dar vinhas a Israel, eu vou dar vinhas a Israel. Deus diz, no vale de Acor vai ser chamado porta de esperança. Por que isso? O vale de Acor, eu falei que semana passada também, é o local onde Israel perdeu a batalha por causa de Acã. Já falei isso aqui, está em Juízes capítulo 7. Acã rouba imagens e ídolos, esconde na sua tenda, e Israel vai e perde a batalha de Ai. Então ali era um lugar de destruição, de lamento, de derrota, de desespero, e Deus diz que no lugar onde houve derrota, lamento, desespero, se tornaria uma porta de esperança. Então ele diz, dali eu darei as vinhas, e o vale de Acor será uma porta de esperança. Aí ele diz, por quê? Porque Israel será amável, obsequiosa, como nos dias da sua mocidade. Então Deus transforma a rebeldia de Israel em fidelidade, Deus transforma um lugar maldito, de derrota, em um lugar de vitória. Deus transforma a seca de Israel em um lugar de prosperidade, porque Ele mesmo daria as vinhas de Israel. E no finalzinho Deus diz assim, como no dia em que vocês subiram da terra do Egito. E aqui tem uma dupla mensagem. A primeira é, lembrem que eu já vos tirei do Egito, eu tirei vocês da terra da escravidão, eu tirei vocês daquela maldição que vocês viviam. Então isso é um motivo de regozijo. Contudo, a palavra Egito, e já já a gente vai entender isso conforme a gente for andando com os domingos no livro de Oséias, a palavra Egito trazia também um alerta, porque logo, por causa da sua constante rebeldia, Israel haveria de ser levada novamente para o cativeiro, por causa da rebeldia. Então Deus diz, olha, vocês estão perdendo a oportunidade, porque fui eu que vos tirei do Egito, e se tem alguém que pode mantê-los fora do Egito, sou eu. De novo, olhando para a nossa vida, irmãos, eu não sei a vida que você teve, eu sei a vida que eu tive, mas eu posso dizer que foi Deus que me tirou do Egito que eu vivia, e logo agora, eu voltar as costas para Deus, ou esquecer da onde Deus me tirou, seria uma grande ingratidão, seria uma grande bobagem, seria uma grande besteira, seria uma grande, até burrice mesmo, esquecer que o Deus que me tirou daquela vida maldita que eu vivia, é o mesmo Deus que eu sirvo hoje, e que eu devo a Ele toda a gratidão por tudo que tenho, por tudo que sou. Então Deus fala para Israel, olha, lhes tirarei do Egito, assim como já tirei. Versículo 16, naquele dia, diz o Senhor, ela, Israel, me chamará meu marido,
e já não me chamará meu Baal. Você vê que a narração ela está a todo momento entrelaçada. Tem hora que ela pega um rumo, parece que está falando do casamento de Oséias, tem hora que ela pega um rumo e parece que está falando da nação de Deus com Israel, porque, como eu disse, a história está envolvida, a história está entrelaçada. A todo momento aqui, quem está falando é Deus por meio do profeta, mas a mesma coisa que Deus está falando de Israel, Oséias está falando da sua mulher. Já, quando a gente chegar no capítulo 3, vocês vão perceber que Oséias vai se reconciliar com sua esposa, assim como Deus estava se reconciliando com a nação de Israel. Então ele diz, olha, naquele dia, ela não mais olhará para Baal e chamará Baal de Senhor. Pelo contrário, ela olhará para mim e reconhecerá que eu que sou o seu único marido. Outra coisa interessante é que quando o profeta fala naquele dia, ele fala 3 vezes isso aqui. Ele fala no 16, no 18 e no 21, naquele dia. A maioria dos livros que eu estava lendo diz que ele está apontando para aquele dia final. É como a gente costuma dizer, é uma profecia que tem duplo cumprimento. É uma profecia que se cumpriu na época de Oséias, mas é uma profecia que vai ter o seu cumprimento final na segunda vinda de Jesus. Então, para nós, crentes do Novo Testamento, aquele dia começou quando Jesus veio pela primeira vez, e aquele dia vai ter o seu ápice quando Jesus voltar pela segunda vez, para nos buscar. Então, quando ele fala naquele dia, ela me chamará de meu marido, está dizendo que naquele grande dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que todo o povo de Deus regozijará naquele dia, quando ele vier e transformar a nossa infidelidade, a nossa rebeldia, o nosso pecado em santidade perfeita. Talvez você esteja um pouco confuso, porque assim, ainda que sejamos crentes, ainda que sejamos filhos de Deus, ainda que nós tentemos todos os dias obedecer a palavra de Deus, a verdade, irmãos, é que nós somos falhos. A verdade é que a gente erra, a verdade é que a gente tropeça, a verdade é que a gente ainda tem muito o que melhorar, a verdade é que às vezes o nosso coração se sente dividido entre Deus e algumas coisas que não deveriam, a verdade é que às vezes a gente balança, a gente esmorece. Então, crer que naquele dia nada mais disso nos afligirá, crer que naquele grande dia nós atingiremos a estatura de varões perfeitos, de mulheres perfeitas, a semelhança de Cristo Jesus, deve alegrar o nosso coração. Claro, não deve nos acomodar para que a gente fique vivendo uma vida dupla, uma vida mesquinha, uma vida espiritual miserável. Não deve nos acomodar, mas deve também acalmar o nosso coração e dizer, calma, que essas imperfeições, essas falhas, esses detalhes, Deus está tratando e trabalhando, e aquilo que não for totalmente aperfeiçoado em vida, fique tranquilo, porque nós seremos glorificados como Ele é. Esse corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível. Esse corpo mortal ressurgirá imortal, porque nós o veremos face a face. Então, queridos, por um lado, não deve nos acomodar, mas por outro lado deve dizer, ei, o dia do Senhor vem, aquele dia chega, e naquele grande dia, nós seremos completamente a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então Deus transforma, a infidelidade de Israel aqui em fidelidade, quando diz que Israel não mais vai dividir o seu coração com outros deuses. O coração de Israel será somente, unicamente, exclusivamente do Deus Todo-Poderoso. Baal era um título, irmãos, para várias divindades, tá? Mas o problema com a divindade Baal se tornou pior quando Jezabel, junto com Acabe, seu esposo, começaram a ter a grande ideia. E aí perceba como é que isso também acontece nos dias de hoje, só que de forma mais sutil. Acabe e Jezabel tiveram a grande ideia de juntar o culto de Baal com o culto a Deus. Para começar, já é uma grande abominação, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Para começar, isso já é demoníaco. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, o culto a Baal foi superando, enterrando o culto ao Deus Todo-Poderoso, porque não há como você fazer
misturar num culto elementos demoníacos e elementos de Deus e querer que o culto a Deus seja bênção. O que aconteceu aqui com o tempo, o culto a Deus foi sendo esquecido, enterrado, abandonado, e o culto a Baal foi sendo cada vez mais elevado. E por que eu disse que isso acontece hoje, de forma mais sutil? Mas claro que acontece quando você liga a televisão e vê o camarada vendendo sabonete ungido dizendo que isso é evangelho. Quando você liga a televisão, vê o cara vendendo sal grosso ungido dizendo que isso é evangelho. Rosa ungida. Isso é misticismo, irmãos. Isso é misturar culto a falsos deuses, misturar coisas demoníacas, crendices, misticismo, com o evangelho puro e simples, que Jesus Cristo é Senhor e só Ele salva. Isso continua havendo. Aquela grande frase, não tem nada a ver, vamos fazer essa misturinha, pastor, não tem nada a ver, vamos acrescentar esse negocinho aqui no culto, pastor, vai chamar gente, os jovens vão gostar, que não tem nada a ver o que, irmãos? Desde o tempo de Israel, o povo está fazendo isso, não tem nada a ver, e está misturando coisa de Deus com coisa do mundo, e só dá desgraça. E ainda hoje, pelo incrível que pareça, algumas igrejas se deixam levar por isso, e com o passar do tempo vão suplantando o culto a Deus. Começa com uma brechinha, começa com uma, não que novidades, tá, irmãos? Todas as novidades sejam pecaminosas, mas começa com uma novidade, começa com um negocinho novo, começa com uma unção nova, começa com um chamariz novo, daqui a pouco o culto a Deus está suplantado, e o que tem é uma grande Babel, o que tem é uma grande Babilônia, o que tem é algo terrível, que não cultua mais a Deus, cultua o homem, cultua tudo menos a Deus. Então cuidado com isso, a gente deve ficar atento para isso. Essas tentativas de misturar culto a ídolo com culto a Deus, vem desde Acabe, desde Jezabel, desde muito tempo antes. Cuidado, irmãos. Eu sei que é difícil a gente manter um culto puro e simples, difícil, até para mim, porque eu sou falho também, sou pecador, eu tenho coração inclinado igual ao dos irmãos. Como pastor, às vezes você quer que os irmãos se sintam bem, você quer que os irmãos se sintam cativados a estar na igreja, que os irmãos venham mais com frequência, mas o que eu não posso fazer jamais é perverter, distorcer o culto fiel a Deus para agradar os irmãos. É isso que eu não posso fazer e que a igreja congregacional não pode fazer. Não estou dizendo que a gente seja perfeito não, irmãos, mas constantemente, com o passar dos anos, nós seremos seduzidos, cantados, a dar um jeitinho nisso, abaixa a corda. Vocês falam muito de santidade, vocês falam muito de pecado, vocês falam muito de fidelidade, dá uma maneirada. Eu já escutei, você já deve ter escutado isso, mas enfim, irmãos, há 70 anos Deus tem sustentado essa igreja aqui, fiel ao Senhor Jesus, e no que depender de mim, não vai ser agora que a gente vai misturar culto com Baal e culto a Deus, culto ao dinheiro, culto ao mamon, com culto a Deus. Não é isso que Deus nos chamou para fazer, não é verdade? Então cuidado, tá? Versículo 17, da sua boca, da boca de Israel, tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Olha que coisa legal. No versículo de 13, Deus diz assim: Israel esqueceu de mim. Agora no versículo 17, Deus diz: eles não vão lembrar mais, são dos deuses. Ou seja, a transformação que eu vou operar na vida deles é tão grande, que eles não mais se lembrarão do passado. Eles não mais se lembrarão desses deuses, ou dos falsos deuses, que só atrapalham a vida deles. Isso é muito louco, porque no 13 Deus diz: Israel esqueceu de mim. No 17 Deus diz: olha, eu vou transformá-los de tal maneira, que no lugar de esquecer de mim, eles esquecerão daquela vida maldita. De novo, aplicando isso nas nossas vidas, irmãos, eu sei que a santificação é um processo. Desde que a gente se converte, até o final da nossa vida, a gente vai ter o que melhorar, a gente vai ter o que acertar. A santificação é um processo. Mas, irmãos, com o passar do tempo, a gente tem que começar a esquecer as coisas que para trás ficaram. Desde que o apóstolo Paulo nos ensina: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É isso que Paulo nos ensina. O que eu quero dizer com isso? Que eu sei que algumas coisas são mais difíceis da gente largar, algumas coisas são mais difíceis da gente abandonar, mas com o passar dos anos, a gente tem que esquecer das coisas que para trás ficaram. A gente tem que esquecer daquilo que não pertence mais à nossa vida. A gente tem que esquecer daquelas coisas que nos seduziam e agora não convém mais.
Porque se a gente não esquece, se a gente fica sempre relembrando, remoendo, sempre com saudade do Egito, irmãos, a gente tem que perguntar a Deus se a gente realmente foi convertido. Se a gente está toda hora na igreja com saudade do bar, com saudade da boate, com saudade, sei lá do que, da droga, da promiscuidade, algo está errado. Eu entendo que tem coisas que são um processo. Deus vai trabalhando ano a ano, mês a mês, Deus vai nos limpando, vai tirando o que não convém. Mas, viver na igreja com a mente lá fora, algo está errado. Porque Deus diz, e não mais se lembrará desses nomes. A gente deve esquecer. E se tiver que lembrar só para dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me tirou daquela miserável vida que eu vivia. Só para isso. E não lembrar com saudade. Certo? Próximo versículo 18. Naquele dia, de novo ele repete, naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves dos céus, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Esse versículo também é muito legal. Deus diz assim, olha, naquele dia, quando eu restaurar todas as coisas, até a natureza vai ser restaurada. Naquele dia, quando eu restaurar todas as coisas, até os animais viverão em harmonia com o homem. Ele diz, as bestas feras do campo viverão em paz, as aves dos céus viverão em paz, não terá mais espada, nem arco, nem guerra, porque eu habitarei no meio do meu povo, eu governarei o povo. Então parece que Deus aqui está nos lembrando do Éden, porque a Bíblia nos diz que quando Adão e Eva pecam, até a natureza sofre por causa do pecado de Adão e Eva. Então hoje, mudanças climáticas, as questões problemáticas com a natureza, que não deixa de ser linda e bela, elas são consequências do pecado de Adão e Eva. E Deus diz, olha, a minha restauração será tão completa naquele dia, que até os animais, até a criação, viverão em harmonia com o homem e me adorarão, me servirão, me glorificarão. É isso que está no versículo 18. Então, Deus restaura ou restaurará toda a sua criação, toda, inclusive a natureza. 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Deus diz agora que vai casar novamente com o povo de Israel, vai desposar Israel, vai tirá-la como noiva. De novo, Oséias também está falando isso para sua esposa Gomer. E Deus diz que esse novo relacionamento que seria estabelecido pelo Senhor Jesus na sua morte na cruz, haveriam 5 pilares muito importantes: a justiça, o juízo, a benignidade, a misericórdia e a fidelidade. Deus diz, ei, eu vou fazer uma nova aliança com vocês, mas essa aliança será pautada por meio da misericórdia do meu filho, da justiça do meu filho, do juízo que o meu filho vai executar, da fidelidade do meu filho, da benignidade do meu filho, e só por isso eu, Deus, farei uma nova aliança com vocês, porque se não fosse o meu filho, eu não haveria de fazer. Então, quando o texto fala de justiça, está falando da justificação que Jesus nos deu, que Ele conquistou na cruz. Nós não éramos justos, Ele nos deu a justiça dele, e hoje nós somos justos. Segundo ponto, diz que Ele será benigno. Benigno aqui é bondade, amor verdadeiro, lealdade. Diz também que esse casamento será um casamento que tem como pilar um juízo. E o juízo aqui não está falando só de juízo de castigo, está falando de profundos e sábios pensamentos de Deus, os juízos de Deus, a sabedoria de Deus, os pensamentos de Deus. Mas também há juízo, porque a gente sabe que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. O juízo que haveria de cair sobre a nossa vida, caiu sobre a vida dele. Outro ponto aqui, misericórdia, muito parecido com compaixão, ternura, graça, né, que o próprio Jesus teve para conosco. Aí o livro que eu estava lendo dizia assim, que principalmente Deus tem misericórdia com os fracos. Irmão, se nós formos honestos,
Todos nós vamos se enquadrar nessa categoria de fraco. Bobo é quem acha que é forte. O texto que eu li dizia isso: Deus exerce a sua misericórdia principalmente com os necessitados. Se nós formos honestos, irmãos, ainda que alguns aqui tenham uma vida financeira melhor do que outros, todos nós somos necessitados, irmãos. Se Deus recolher a sua mão, a gente passa a necessidade. Se Deus recolher a sua mão, nós somos, lembra lá o que diz Apocalipse? Cego, pobre e nu. Se Deus tirar a sua mão, não tem ninguém que fica de pé. Então, quando o texto diz que Deus usa de misericórdia com os fracos e necessitados, eu sou o primeiro da fila, irmãos, e você também. Você também. É com o fraco que ele lida? Eu sou um. A força dele me sustenta. É com o necessitado que ele está lidando? Eu sou um. A graça dele supre a minha necessidade. Mas se não for assim, irmãos, estamos perdidos. E por último aqui, o quinto pilar fala de fidelidade, né? E aí, de novo, se nós olharmos para a nossa relação com Deus, a gente vai perceber que se tem alguém que tem sido fiel desde o início, é Deus, irmão. Não estou aqui desmerecendo a nossa fé, não estou aqui desmerecendo a sua vida cristã. Eu sei que nós somos povo de Deus, filhos de Deus, somos diferentes do mundo, mas lembra aí, desde quando você se converteu, quem tem sido fiel desde o início e nunca falhou? É você ou é Deus? É Ele. E louvado seja o nome dele por isso. Louvado seja o nome de Deus. Isso é muito importante, porque a gente está falando aqui de relacionamento com Deus, mas em segundo plano a gente está falando do casamento de Oséias, do profeta, com a mulher dele. E outras coisas mantêm um relacionamento de pé. Mas se tem algo que ou sustenta ou desmorona de vez um casamento, irmãos, isso é a fidelidade. Ou a fidelidade sustenta um casamento, ou a infidelidade derruba. E na nossa relação com Deus é a mesma coisa. Ou a fidelidade vai sustentar esse relacionamento, ou a infidelidade vai levar ele por água abaixo. E aí o que acontece? Num casamento entre homem e mulher, os dois têm que trabalhar para manter a fidelidade. Mas no nosso relacionamento para com Deus, irmãos, se Deus esperar a nossa perfeição, Ele não vai alcançar nunca, porque nós não somos perfeitos, só seremos quando Jesus voltar. Então Deus diz: nesse relacionamento o fiel sou eu, a fidelidade é minha. Eu sou fiel, eu não minto, eu não volto atrás, eu cumpro aquilo que digo, eu decreto, eu movo os céus e terra para acontecer aquilo que eu falei que vai acontecer, eu guardo, eu protejo, eu atraio Israel, eu falo no coração de Israel, eu trago você de volta, eu te quebro, eu faço um vaso novo. Deus diz: a fidelidade é toda minha. Ah, pastor, isso significa o quê? Que a gente é sempre infiel? Claro que não, irmão. Claro que não. Só significa que ainda que a gente falhe, Deus não falha. Ainda que a gente não possa, Ele pode. Então, guarde isso. Assim como a fidelidade é primordial para que um relacionamento entre homem e mulher dê certo, a fidelidade para com Deus também é algo necessário que Deus exige de nós. É um pilar desse novo relacionamento. E por que Deus fez tudo isso? Simplesmente porque Ele nos amou. Simplesmente porque Ele ama Israel, simplesmente porque Ele é um Deus bondoso, simplesmente porque Ele é. E se Ele é, a gente só se submete, certo? Então, nesse novo relacionamento, por meio do nome de Jesus, a intimidade, a comunhão, a lealdade, a alegria, a paz, a regozijo, a proximidade entre nós e o nosso Deus. Deus transforma a separação entre Oséias e a sua esposa, ou entre ele e Israel, em um casamento novo, fiel e permanente. 21 a 23 para a gente terminar. Naquele dia eu serei obsequioso ou amável, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel.
semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e não meu povo dirá, direi, tu és meu povo, ele dirá, tu és meu Deus. Caminhando para o final, o profeta Oséias conclui com um oráculo bem interessante. Olha que coisa doida. Ele diz assim, é um efeito cascata, é como se o povo, depois de arrependido, clamasse a Deus. O povo clamasse a Deus depois de arrependido. Aí Deus, ouvindo o clamor do povo, Deus desse ordem aos céus, tipo, faça chover, deixe descer o orvalho sobre a terra. E depois que Deus dá ordem aos céus, os céus dão ordem à terra, com quem diz, deu fruto. A terra, obedecendo a ordem, ela dá o trigo, o vinho e o óleo. Vê que coisa interessante, irmãos. A nossa oração é dirigida a Deus, e depois que a nossa oração chega a Deus, Deus começa a mandar no céu e na terra para que as coisas aconteçam em nosso favor. Deus diz, eu vou ser amável com os céus, ou seja, abrirei as comportas dos céus, os céus serão amáveis com a terra, farão chover e a terra dará o seu fruto. A terra será amável e produzirá trigo, vinho, óleo, e não mais faltará nada para o meu povo. É muito lindo a palavra de Deus, é muito louco pensar que Deus manda em todas as coisas, e conforme Deus vai mandando, o mundo vai obedecendo. Eu já disse isso aqui uma vez, né, irmãos? O mundo obedece a Deus. Acho que o maior problema de Deus, se é que Deus tem um problema, né, irmãos? Me desculpe aqui a frase, é o ser humano. Se tem alguém que resiste às vezes em obedecer a Deus, somos nós. Mas se você olhar o céu, a terra, o sol, as estrelas, todos eles obedecem a Deus. Eles nem pensam duas vezes, Deus manda. E o céu faz, Deus manda, e a terra dá, Deus manda, e o mar obedece. Não é isso que diz Deus, se eu não me engano, lá para Jó, quando ele fala, Jó, para de bobagem, onde é que você estava quando eu coloquei limite no mar? Ah, Jó, para, pô, fica aí me questionando, onde é que você estava quando eu suspendi as estrelas? Ah, Jó, para, pô, Deus fala, eu mando, Jó, e a natureza me obedece. Então, se tem alguém, irmãos, que demora para obedecer, sou eu e você. Mas é muito legal olhar para isso e dizer, Deus manda. Agora, semana passada estávamos preocupados porque a previsão era chuva para a festa da Empim. A gente orou e disse, Deus, você fez a tua vontade, se chover amém, se não chover amém também. Não choveu, a gente não viu, mas provavelmente Deus mandou, irmãos. Deus mandou ao céu, olha, não chove lá em cima da igreja de Andorinhas esse ano não. E se vier ano que vem chuva, amém, a gente faz com chuva também, não é verdade? Talvez Deus esteja mandando chuva para a gente correr e botar no telhado logo nesse negócio. Eu falo, vou mandar a chuva para eles tomar vergonha e botar um telhado logo nesse negócio. Mas Deus é bom, queridos, parece que Deus manda, e Ele manda mesmo. A gente às vezes não percebe, né? As coisas acontecem e a gente não percebe, mas a gente orou e Deus mandou. Então Deus diz, olha, as coisas mudarão. E Jezreel, onde era uma cidade um campo de batalha, um campo de sangue, será um campo onde eu vou semear Israel. Aquela filha que ele chamava de desfavorecida, vai ser favorecida, eu vou me compadecer dela. Aquele filho que eu chamei de não meu povo, ele será o meu povo. E por fim, eles dirão, tu és o meu Deus. Deus termina, Oséias termina o capítulo 2, né? Mostrando que o nosso Deus é um Deus que transforma maldição, desastres, calamidades em bênçãos. O nosso Deus é um Deus que muda ou que move céus e terra em favor do seu povo. Nós, como eu disse, por isso que desde o início eu estou falando para que a gente tente aplicar isso aqui na nossa vida, porque se a gente olhar para isso aqui só como uma história antiga do povo de Israel, a gente vai perder muito do que se aplica e muito do que é verdade na nossa vida hoje. Então, o meu desejo é que a história de Israel sirva de lição, de aprendizado, e faça sempre isso. Sempre que eu estiver pregando o livro do Oséias, não lembre ou não encare isso apenas como uma história.
antiga. Encare isso como algo que acontece hoje e que hoje eu preciso aprender com essa passagem. Amém? Terminar aqui, 4 aplicações rápidas. A primeira, eu já falei, é que a iniciativa é sempre de Deus. Quer na salvação, foi Ele que nos chamou para nos salvar, quer na reconciliação. A iniciativa é sempre de Deus. Ah, pastor, eu tenho a minha participação? Claro que tem. Deus te chama e você levanta a mão e confessa Ele como Salvador. Deus te chama e você se reconcilia com Ele e abandona seus pecados. Certo? Claro que você tem a sua parte, mas a iniciativa sempre é de Deus. E glória a Deus por isso. Porque se o bom pastor não fosse atrás da ovelha perdida, ela estaria lá até hoje. Se o bom pastor não procurasse a dracma perdida, ela estaria lá até hoje. Se o pai não tivesse pronto a esperar o filho pródigo voltar de braços abertos, ele não teria como voltar, ele ficaria do portão para fora. Então, irmãos, graças a Deus que a iniciativa é dele, quer para salvar, quer para restaurar. Ele sempre dará o primeiro passo. Louvado seja Deus por isso. Segundo, que eu acho muito interessante também, eu nem falei durante a pregação para guardar para o final. Você percebeu que no versículo 14 Deus diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. E aí eu estava pensando, irmãos, todos nós passamos por desertos, não é verdade, na nossa vida. Mas olha que interessante, às vezes Deus nos leva para o deserto. É isso que Deus está dizendo aqui: eu a atrairei e a levarei para onde? Para a praia, para o oásis, para um resort, para um navio, um cruzeiro? Claro que não. Deus diz: eu a levarei para o deserto, e lá tratarei com ela, e lá falarei ao seu coração. Então, irmãos, eu acho isso muito legal, para que a gente perceba que, sim, às vezes a gente passa por desertos, e às vezes Deus nos leva para o deserto, para nos ensinar, falar ao nosso coração, mudar a nossa vida, nos ensinar alguma coisa. Então, irmãos, não associe deserto com maldição, castigo sempre. Às vezes a gente se mete nos desertos aí porque a gente arruma problema para a nossa vida, mas às vezes é Deus que nos levou. E aí, como descobrir isso? Ora, irmãos, e pergunte a Deus se é Ele que te levou nesse deserto. Se foi Ele que te levou, Ele vai te trazer de volta, certo? Terceiro, já falei, só para repetir, Deus transforma desespero em esperança. Israel se viu desesperado e Deus mostrou que Ele era um Deus de esperança. Quarto, para terminar, Deus também transforma toda e qualquer maldição em bênção. Mesmo quando o castigo é de Deus, Deus transforma no final em bênção. Até porque o castigo, quando vem de Deus, vem para acertar a nossa vida. Não é verdade? Então é isso, queridos. Que Deus te abençoe. Fique de pé. Vamos terminar.